Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, decidiu responder sobre Gerson e também Matheus Pereira. Quero começar falando sobre o interesse da Raposa em Gerson, jogador que pertence ao Zenit, operação complicada até porque o time russo chegou a pedir 40 milhões de euros pelo ex-jogador do Fla. Abre aspas para o Pedrinho, às vezes você pensa uma coisa e já divulgam. Esses vazamentos só atrapalham as negociações. Vazou o negócio do Gerson e ele realmente é um grande jogador e interessa. Mas entre interessar e contratar tem uma diferença muito grande. É um jogador caro. Nós temos vontade de ter grandes jogadores e ele é um deles. Curioso notar que nessa mesma entrevista o Pedrinho Lourenço admitiu que, apesar do interesse, não devem os torcedores esperarem por grandes contratações por jogadores muito caros. Enfim, tem essa contradição na entrevista. Só para completar, o dono da SAF da Raposa ainda respondeu sobre o Matheus Pereira, cujo contrato se encerra em junho do ano que vem. Até agora, nada da renovação do contrato. Abre aspas para o Pedro. O Cruzeiro tem interesse em renovar com o Matheus por 3 a 5 anos. Já falei isso para ele, mas espero que no momento certo a gente renove e que ele fique por muito tempo no Cruzeiro. Saideira do Giro de Notícias, Luciano Vieto, que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, está de saída do Racing à procura de times no exterior. Caberia no seu clube do coração e pode chegar sem qualquer custo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira, começando com uma informação sobre Cruzeiro e Mineirão. Teve uma reunião nesta segunda-feira e o Mineirão apresentou uma nova proposta ao Cruzeiro para renovar o contrato. A gente apurou o seguinte, que a concessionária apresentou mais de uma saída ao Clube Celeste para ampliação do vínculo. Agora o Pedro Lourenço vai analisar essa proposta e é quem vai decidir aí. Tudo caminha para que as partes cheguem em um denominador comum, de acordo com o que a gente apurou. Tem até todos os detalhes no nosso centraldatoca.com.br. Tem uma possibilidade para renovar por 5 e outra por 10 anos. É o que as partes vêm conversando. Claro que o Cruzeiro tenta algumas melhorias. Do outro lado, o Mineirão também coloca na mesa o que ele pensa, mas tudo indica que realmente o denominador comum vai chegar e aí Cruzeiro e Mineirão vão se acertar para não só 2026, como também ao longo dos próximos anos. Foi até o que garantiu o Pedro Lourenço na entrevista que ele deu aqui. Aliás, um belíssimo trabalho do nosso Arthur Mesquita, que hoje foi até o Pedro Lourenço e conversou e pôde trazer assuntos importantes. Antes até de entrarmos aí nas informações sobre mercado, um esclarecimento mais uma vez, muita gente perguntando, cadê as lives? A gente trabalhou aí durante 1 ano e meio, quase 2 anos, de forma ininterrupta praticamente, e todo mundo precisa ter aí um descanso, né? Então a gente escolheu esse período e vamos ficar sem lives, voltando somente no dia 5 de janeiro. Mas o conteúdo aqui da Samuca TV vai sair normalmente, primeiras do dia, quentes do dia. Tendo alguma informação importante, vamos trazer também toda a equipe de plantão, Central da Toca também trabalhando normalmente, mas era necessário um descanso aí para todos da Samuca TV. Para o ano que vem a gente dar uma reestruturada em todos os aspectos, os programas terão uma casa nova, um estúdio, ainda vamos confirmar a data de inauguração, então tudo creio que vai ser muito melhor aqui na Samuca TV e para estruturar a equipe também, pensando ali em uma parte tem férias em um período, outra parte em outro período, para que não fique sem live em momento algum, porque é o grande objetivo aqui da Samuca TV. Mas neste momento era necessário esse período, então só comunicando a todos, quem puder espalhar, voltamos com as lives no dia 5 de janeiro e aí seguimos ao longo de 2026. Vamos lá para as informações importantes. O Pedro Lourenço falou ali sobre busca no mercado. O Cruzeiro, todo mundo sabe, quer um zagueiro. Tem o Vitão do Internacional como um nome, mas com esses valores aí, o Cruzeiro não vai pagar desta forma 10 milhões de euros, isso é fora de cogitação.
Por valores menores, o Cruzeiro, claro, tem interesse, é um jogador que agrada muito ao técnico Tite. Se não for o Vitão, vai ser um outro zagueiro. Não tenho dúvida nenhuma que a diretoria vai trabalhar nesse sentido. E o próprio Pedro Lourenço falando sobre Gerson, né? Que é um grande nome, um grande jogador, mas que é muito caro. E aí, tudo aquilo que a gente já trouxe. Vamos ver ao longo dos próximos dias se pinta alguma novidade, se os russos aí reduzem a pedida. Claro que se fosse uma operação dentro de não uma realidade de valores bem baixos, né? Todo mundo sabe que para tirar o Gerson de lá será um valor muito alto, mas bem precisa ser uma operação que fique bem abaixo deste valor aí que foi pedido inicialmente quando o Cruzeiro fez o contato com os russos, né? E aí eles falaram dos 40 milhões de euros. Então isso aí é fora de qualquer cogitação. Nenhum clube no futebol brasileiro pagaria isso. Aguardar, então, os próximos passos desta história. E uma outra informação importante, aí tem a ver com o Matheus Pereira, o próprio Pedro Lourenço falou. A ideia do Cruzeiro é ter o Matheus Pereira pelo menos por mais 3 anos, mas que o Cruzeiro vai oferecer um contrato de 5 temporadas ao Matheus Pereira. É o grande desejo para ele ficar aí até... Quantos anos tem o Matheus Pereira hoje, hein? Até 35 anos. Então, ele faz 30 em 2026, isso mesmo. Então é para ficar até os 35 anos aí, com um contrato de 5 temporadas. O que estiver para o Cruzeiro fazer ao alcance do Cruzeiro, o Cruzeiro vai colocar tudo no papel. O Matheus Pereira está de férias e quando voltar, essas conversas serão retomadas para que tudo dê certo, né? Jogador muito feliz, staff muito ciente do que o Matheus Pereira hoje representa para o Cruzeiro também da mesma forma, como a própria Itatiaia trouxe, o Tite, um dos pedidos era que mantivesse o Matheus Pereira, que não perdesse em hipótese alguma, e por isso todos os esforços serão feitos. Uma informação até importante, para renovar o contrato do Matheus Pereira, o Cruzeiro não depende de nada que não seja o próprio Cruzeiro e o jogador. Não tem o Al Hilal no meio da história. O Al Hilal ele tem 50% dos direitos econômicos, mas não é quem decide e não tem que passar por nenhuma negociação. Uma renovação de contrato normal, como se fosse de qualquer outro jogador. É pelo contrário. O Al Hilal ele precisa desta renovação porque se o Matheus Pereira, vamos colocar uma hipótese, saísse livre, o Al Hilal também perderia os 50% dos direitos econômicos. Então, eles não têm que decidir nada. É importante para eles, inclusive, que a renovação de contrato aconteça e é o que todo mundo quer, é o que eu acho que vai acontecer. Com sinceridade, não vejo por que o Matheus não continuar no Cruzeiro. Como a gente falou, né? Tá muito adaptado, quer ser campeão aqui no Cruzeiro, sabe do carinho do torcedor, cruzeirense, né? É um dos nossos, então tudo vai caminhar aí para que dê tudo certo e é o que todo mundo espera. Claro que quando a gente fala de Matheus Pereira, né? Todo mundo vem ali, cada um com a sua opinião, mas de fato, né? É uma renovação muito importante. E o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, agora o Tite também, todo o departamento de futebol, todo mundo trabalha para que essa renovação aconteça o mais rápido possível. O mais importante, tem 6 meses de contrato ainda com o Cruzeiro, então não vai fazer nenhum movimento, não é questão de assinar pré-contrato com ninguém, é só no tempo ali do Pereira, sentar, conversar, colocar tudo no papel e definir pela permanência, que eu acho que é o que as duas partes vão querer para a sequência aí nos próximos anos. Tá falado, pessoal? E aí, Pansieri, tudo bem? Bora falar de Gerson? Tudo bem, Luquinhas. Vamos falar de Gerson? Vamos lá, vamos explicar? Bora. Não é uma negociação fácil, igual algumas pessoas dizem, porque eu conversei com uma pessoa importante disso tudo que me falou: ah, Pansieri, se fosse tudo tão fácil assim. É jogar balde de água fria na torcida? Não. É só não levantar muito, né, a expectativa. Né? A realidade. Se você lida com a realidade, com o pezinho no chão, é muito melhor. Sim. O Gerson, ele foi para a Rússia em julho. Ele custou 25 milhões de euros.
Ele tem um salário altíssimo. O contrato dele é até 2000 e... não sei se não me engano, 2030. Enfim, é um contrato longo. Eles querem o Jonathan Jesus. Sim. Mas o que eles ofereceram para o Jonathan Jesus já foi muito baixo o valor. Então, vamos colocar assim, nessa linha, é difícil uma negociação nesses moldes ela acontecer. Sim, porque os russos, né, eles são negociadores duros, né, historicamente falando. E o Cruzeiro... dinheiro falta lá não. Não falta. E o Cruzeiro com o Gerson no radar. E é um jogador que ele chegou lá há muito pouco tempo, né? Exatamente. Tem 6 meses, tá lá. E muita gente já falava que ele deu errado na Rússia, que ele tava querendo voltar, que ele teve problemas de adaptação. De fato, não é fácil se adaptar à Rússia. Não é. Mas apurando aí, conversando com pessoas, o Gerson, o problema que ele teve na Rússia foi uma lesão. Teve uma lesão muscular importante. Ele ficou fora de quase 60 dias das atividades. E aí isso travou um pouco o desenvolvimento dele, né, no clube russo. Ele já voltou, já até fez gol recentemente, marcou o primeiro gol. E agora tá de férias. Férias não, né? Porque ele tem a pausa do inverno lá. Sim. Porque lá não tem jogos durante o inverno rigoroso da Rússia. E internamente o Zenit trata ele como um jogador negociável. Mas isso não significa que eles vão doar o Gerson para o Cruzeiro ou para qualquer outro clube. A diferença é que... Repete isso. Não vão doar o Gerson para o Cruzeiro. Fala mais uma vez. Fala. O Zenit não vai doar o Gerson para o Cruzeiro nem para qualquer outro clube, mas eles estão abertos a tratativas. Estão abertos a negociações. É uma situação diferente, por exemplo, do zagueiro Nino. O Nino é um cara que tá muito valorizado lá no Zenit. Até foi cogitado no Cruzeiro. Muito valorizado, é um cara que se adaptou muito rápido, já fala o russo, é uma figura muito querida lá. E aí o Nino tem esse status mais de negociável, até o Fluminense, o Palmeiras querem um jogador, mas o Gerson não. De toda forma, um cara que vai custar muito dinheiro se o Cruzeiro fizer essa contratação ou qualquer outro clube. Então é uma situação bem complicada, assim, é um cenário complexo, né? Não impossível, mas é complexo. É um cenário difícil para o momento. Então aqui a gente está trazendo a realidade. Que seria legal chegar e falar, não, gente, tá, pode ficar tranquilo, tá vindo. Tá. Não dá para falar uma coisa dessa, porque tem que também ter, vamos colocar a responsabilidade nos fatos. É um atleta que interessa, o Tite gosta, o Tite teve uma relação bem próxima com o Gerson no Flamengo, se deram muito bem no Flamengo, é um estilo de jogo que o Tite curte, né, que o Tite acha legal para a dinâmica do meio campo do Cruzeiro, que se encaixaria. É um atleta que todo mundo queria ter no clube, né? O Pedro Lourenço já falou isso várias vezes, mas é importante ter os pés no chão. Exato, porque... Senão não adianta. Senão sofre, fica de ansiedade. E aí, por exemplo, caso o Gerson não seja contratado, aí o Cruzeiro vai lá e busca um outro jogador da posição, vai falar, mas às vezes o cara é bom jogador, sim. Mas aí a torcida já vira o nariz, porque queria o Gerson, né? Exatamente. Então, realmente, o mercado da bola é esse momento de ter muita responsabilidade, muita tranquilidade. Cruzeiro quer o Gerson, um jogador muito interessante, mas é caro, né, gente? É um cenário complicado. Olha só, vamos mandar os recados aqui. O José Pereira, o Pochettino podia fazer no Cruzeiro o papel que o Jadson fazia no Timão. Eu acho o Pochettino bom jogador. Eu não sei como é que tá a situação dele, mas os jogos que eu já vi do Fortaleza, eu acho bom jogador. O Francisco Júnior, o Tite, para mim, foi a melhor contratação na era Pedrinho. Tá vendo? É muito legal que isso divide opiniões, né? Então, para você, qual seria o presente de Natal? O Luquinhas sugeriu essa pergunta. Né? Pra gente interagir mais com os nossos espectadores. Eu acho bem legal. Eu queria o Arrascaeta. Nossa. Joga demais. Hora de falar sobre Libertadores da América de 2026. A Conmebol divulgou os potes do sorteio marcado para o mês de março. Os clubes já sabem cada um dos potes que estarão. No Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, graças ao belo ranking na Conmebol, vão ficar no pote 1, ou seja, nos potes dos cabeças de chave. Já Corinthians e Cruzeiro aparecerão no pote 2. Os outros brasileiros todos no pote 4. O Mirassol, por nunca ter disputado nem Sul-Americana nem Libertadores da América, não aparece no ranking da Conmebol, que justifica a presença dele no pote 4, mesmo tendo sido o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Já Botafogo e Bahia vão precisar passar pela pré-Libertadores, serão 2 mata-matas antes de eventualmente chegar ao pote 4, com a lembrança de que Botafogo e Bahia podem cair no grupo de brasileiros, algo que o Mirassol não pode, exceto pelos times
do próprio pote 4, como eles não vão poder se enfrentar, o Mirassol não terá brasileiros no seu grupo, existe a possibilidade real de Botafogo e o Bahia caírem com times brazucas. Só para completar, registrar que Corinthians e Cruzeiro podem estar num grupo com cabeças de chave. Os seguintes times: Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU e Independente Del Valle. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.